Explicar para vocês os 10 tópicos importantes de você considerar antes de interpretar o seu mapa astral ou o mapa astrológico de outra pessoa. É importante dizer que esse é um vídeo que não vai ser explicado em termos básicos, então é importante que para você poder dar continuidade dele, que você já tenha um conhecimento prévio de astrologia, entendendo posicionamentos, aspectos, elementos, casas astrológicas, entre outros assuntos, e uma noção também um pouco da questão de cada planeta e o que eles representam. Se você tiver alguma dificuldade em relação a isso, tem um curso gratuito de introdução à astrologia aqui no canal do YouTube, então você pode estar acessando ele para você poder se situar nesses assuntos. Tá, a gente tem um mapa astrológico e os 10 tópicos que é importante da gente analisar. O primeiro é o Sol, a Lua e o Ascendente. O segundo é o decanato, que a pessoa nasceu. O terceiro é o regente do ascendente. O quarto é a fase da Lua, tá até errado aqui na escrita. O quinto é os aspectos mais importantes. O sexto é o regente da Lua. O sétimo é o regente do Sol. 8, casas astrológicas. 9, descendente. 10, meio do céu e regente do meio do céu. Então é importante disso ser analisado antes da gente continuar interpretando o mapa astrológico. Então aqui a gente tem um mapa astral, né? Como vocês podem perceber aí na tela que eu vou estar colocando para vocês. Então a gente vai abrir aqui quais são os tópicos importantes. Primeiro a gente vai ver o Sol, a Lua, ascendente. Então a pessoa é do signo de Aquário, tem o Sol na casa 8, tem a Lua em Sagitário na casa 5 e tem o ascendente no signo de Câncer aos 19 graus. Pelo que dá para poder perceber, essa vai ser uma pessoa que vai estar na fase de transição do signo de Aquário para o signo de Peixes, então vai ser uma pessoa que vai acabar mesclando um pouco da características dos dois signos, até pelo fato, por questões de minutos, ela não nasceu dentro da questão, dentro do posicionamento, né, do signo de Peixes, então ela vai trazer uma finalização da energia do signo de Aquário e é muito provável que as características de Aquário dela já sejam características e estejam na finalização. A gente tem o Sol na casa 8, então é um posicionamento onde a pessoa ela vai ter um olhar mais profundo, ela vai tentar fazer algumas mudanças e algumas modificações mais internas, né? Ela vai tentar revolucionar aquilo que está acontecendo internamente com ela e através das crises ela pode encontrar um novo sentido, pode encontrar uma nova forma de enxergar a vida, um novo posicionamento e uma nova abertura nesse sentido, pelo que dá para poder identificar nesses posicionamentos. Ela tem a Lua em Sagitário na casa 5, então um posicionamento que veio para poder falar especificamente sobre a questão da expansão, sobre a questão das crenças, dos ideais, do conhecimento organizado, né? Pode ser uma pessoa que tem um senso criativo muito grande dentro da questão de vida acadêmica, da ciência, daquilo que ela pretende fazer. É uma pessoa que está voltada para as questões do autoconhecimento também, então vai ser uma pessoa que, consequentemente, vai ter essas características de estarem internalizando aquilo que está acontecendo com ela, né? E olhando para si como forma de encontrar um novo propósito. As emoções sempre vai ser em busca de um propósito, de uma filosofia, daquilo que ela pode estar buscando. E por fim, ela tem o ascendente no signo de Câncer, né? Aos 19 graus, e vai ser um ascendente que vai falar especificamente sobre a questão do autocuidado, sobre a questão da imagem que ela passa, da imagem que ela transmite para as outras pessoas. Ela tem a Lua no signo de Sagitário, né, que é o regente, que vai acabar influenciando esse ascendente no signo de Câncer. Então vai ser um ascendente do cuidado, mas vai ser um ascendente também que vai trazer algumas características de expansibilidade. Decanato. Tá, o decanato vai ser um posicionamento onde a gente vai estar analisando especificamente sobre as questões de como que ela lida com a questão dos próprios posicionamentos aqui em si, né, o decanato. Então ela está no último decanato do signo de Aquário. Então o primeiro decanato de Aquário é regido por Urano, por Saturno, o segundo decanato de Mercúrio e o terceiro vai ser de Vênus. Então a gente vai acabar trazendo essa interpretação dentro desse sistema de decanatos, mas existem outros para poder serem interpretados. Então, levando em consideração que é uma pessoa que tem característica do terceiro decanato de Vênus, interpretando nesse sistema de decanato, a gente vai perceber que é uma pessoa que vai ter prezar por uma certa harmonia, né? Vai prezar de uma certa maneira por aquilo que ela pode estar conquistando, né? Em relação aos relacionamentos, aquilo que ela pode ter um posicionamento nesse sentido, entre vários outros assuntos.
Quando a gente começa a chegar na quinta, na terceira, na verdade, né, regente do ascendente, a gente tem o regente do ascendente, que vai ser a Lua, porque o ascendente está no signo de Câncer. Então a gente vai perceber que o ascendente no signo de Câncer vai trazer as características da Lua dessa pessoa que está no signo de Sagitário. Então a gente vai perceber que é uma pessoa que, consequentemente, vai ter características de expansão, de otimismo, de crenças, né? Vai ser uma pessoa que pode ter também alguns pensamentos e alguns sentimentos relacionados até mesmo com patriotismo, podemos dizer assim, acreditar na questão do próprio patriotismo, que é um ponto importante para essa pessoa estar identificando. E vai ser uma pessoa que também vai trazer algumas características de carisma, de otimismo. Vai ser uma pessoa que vai prezar muito pela questão do próprio prazer, por aquilo que ela pode estar realizando, por aquilo que ela pode estar fazendo mesmo em si. Essa ordem que eu estou explicando é interessante que ela seja seguida de uma certa maneira por toda a forma como você for interpretar uma mapa astral. Lembrando que não existe apenas essa maneira de interpretar. Tá? Existem vários outros tópicos. Quando a gente vai ir para a interpretação das casas, tem um sistema de termos egípcios, que é o sistema que eu utilizo. A gente vai fazendo a interpretação mediante esses termos ali para poder perceber como que os planetas estão posicionados, tá? E, enfim, existem um leque de possibilidades. Mas esses 10 tópicos, se você seguir, você vai conseguir ter uma noção. Então a gente acabou de verificar a questão do Sol, Lua e Ascendente, decanato, regente do Ascendente, que no caso é a Lua. Passando para o número 4, a gente tem a Lua, né? A fase da Lua que vai ser importante de ser analisada. Aqui a gente está com a Lua nova, né? Pelo que dá para poder perceber aqui na tela, pelo que eu estou colocando para vocês. Então vai ser importante que esse posicionamento da Lua na casa... Da Lua na casa não, na verdade, da Lua, a Lua nova, né? Então vai ser uma pessoa que vai ter algumas características de estar sendo iluminada, as características emocionais. Pode ser uma pessoa que tem uma centralização muito grande na questão emotiva, na questão emocional mesmo em si, e consequentemente que seja uma pessoa que traga essas características, né? Pelo que dá para poder identificar. O próximo tópico que a gente vai estar percebendo aqui, que vai ser importante de ser analisado, aspectos mais importantes. Aqui o assunto começa a ficar um pouco mais complexo, então é importante que você tenha uma noção dos aspectos, das quadraturas, dos trígonos, do sexto, das oposições, das conjunções. Lembrando que para poder entender isso, esses aspectos, é importante que você já tenha entendido com profundidade o posicionamento dos signos, tá? Porque o posicionamento dos signos é exatamente o que vai estar trazendo essas características para si e esses aspectos que dá para poder identificar. Então a gente tem aqui alguns aspectos importantes, né? A gente tem Júpiter fazendo um trígono com o próprio Sol, né? Embora esteja em signos diferentes, tá apenas a 1 grau de diferença, então é importante considerar nesse sentido. Às vezes eu não considero quando o aspecto está em signos diferentes, porque o aspecto, de maneira inevitável, ele precisa ser feito quando existe signos do mesmo elemento, né? Eu poderia considerar, por exemplo, eu tenho um Júpiter a 26 graus do signo de Peixes e a minha Vênus em Leão a 2 graus, né? O Júpiter, como está se aproximando do signo de Áries, eu poderia considerar um trígono com a minha Vênus no signo de Leão. Mas acontece que o meu posicionamento acaba trazendo, não tem como interpretar porque está em signo de outro elemento, então eu não consigo sentir esse trígono de fato na minha personalidade. Então aqui eu só vou considerar porque está a 1 grau, então realmente uma questão de influência muito forte, tá? É uma pessoa que de uma certa maneira também tem alguns aspectos que não são tão desafiantes assim, mas é uma pessoa que tem algumas conjunções. Essa é uma pessoa que tem um estélio na casa 6, né? Que é quando tem vários planetas posicionados no mesmo signo, então é um indivíduo que acaba trazendo algumas características do próprio posicionamento mesmo em si. Consequentemente, vai ser uma pessoa que vai trazer aqui essas qualidades, né? Essas características de Capricórnio no mapa astral. Então vai ser uma pessoa que vai ter um senso de responsabilidade muito grande do cotidiano, vai ser uma pessoa que vai querer ali assumir compromissos para poder se sentir útil no cotidiano, para poder se sentir realmente pertencente àquilo que ela faz.
e, consequentemente, isso pode causar algum estresse, porque a gente tem Marte aqui fazendo também aspecto de conjunção, né, com os outros planetas, né, com Urano e Netuno. Então, a gente acaba trazendo um pouco dessas características de estresse que Marte acaba trazendo. Nós temos também aqui o posicionamento do regente da Lua. Então, depois que a gente interpreta o regente do ascendente, que é a Lua, a gente tem que interpretar o regente da Lua, né, para a gente poder tentar entender. E nesse caso, a gente tem o regente da Lua sendo Júpiter, então é uma pessoa que tem Lua em Sagitário. Qual que é o regente da Lua em Sagitário? Tá tudo no curso gratuito de astrologia, para vocês poderem identificar esses padrões e essas informações, porque lá eu coloquei tudo isso, inclusive dediquei uma maior parte do tempo a poder falar desses aspectos desses regentes. Então a gente vai considerar Júpiter, que está no signo de Câncer. Então a gente vai ter ali algumas características de Júpiter na casa 12. Inclusive dá para poder perceber que, de uma certa maneira, é uma pessoa que vai ter algumas características de expressão muito forte, mas ao mesmo tempo vai ser uma pessoa que vai priorizar ficar um pouco mais isolada. Vai depender, né? Agora, considerando e chegando aqui em Júpiter na casa 12, a gente começa a perceber que o regente da Lua está na casa 12. Então é uma pessoa que também vai querer ficar mais introspectiva, ficar um pouco mais isolada, vai socializar e vai lidar com esse posicionamento de forma mais comunicativa, mais expansiva, apenas se ela realmente tiver aqui a necessidade de utilizar essas qualidades da personalidade para poder socializar. Regente do Sol, a gente vai voltar no mapa, vamos ver, o Sol está no signo de Aquário, então a gente tem aqui Saturno e Urano no signo de Capricórnio, um na casa 7 e outro na casa 6, então a questão dos relacionamentos será uma grande questão na vida dessa pessoa, né? Saturno na casa 7, Urano na casa 6, considerando Saturno como planeta mais rápido, a gente vai considerar essas características de impacto mais imediato. Então a questão dos relacionamentos vai ser uma questão importante para essa pessoa. E a gente tem Saturno em conjunção com Vênus aqui, né? Então essa conjunção com Vênus vai ser um posicionamento onde a pessoa vai acabar tendo essas qualidades e essas características de relacionamento, de parceria, de junção, né? Essa troca que é estabelecida, mas essa troca que é estabelecida é muito importante de ser entendido que é uma troca, na verdade, né, que a pessoa pode assumir muita responsabilidade pelo outro, né, porque ela tá com Saturno, que é o regente do Sol dela, em Aquário, exatamente em conjunção com a Vênus, né? Então vai ser uma pessoa que vai prezar pela responsabilidade, pelos relacionamentos que de fato tragam um resultado melhor, um resultado mais objetivo, mais direto, mais conciso. Enfim, por fim a gente vai ir para as casas astrológicas, né? O do Sol e da Lua, embora existam outras. Então aqui a gente tem a casa astrológica que está sendo movimentada, é a casa 8, onde está o Sol, e a casa 5, onde está a Lua, né? Então a casa 8 e a casa 5 vão ser casas influentes. Então, como eu falei no começo do vídeo, essa pessoa vai ter características de personalidade, características de lidar com as transformações através das crises, né? Vai ter esse olhar mais investigativo, esse olhar mais interiorizado, entre outras características nesse sentido, e várias outras coisas que vão ser importantes dessa pessoa acabar manifestando a personalidade dela mesma em si. Vai ser uma pessoa que vai prezar, vai acabar lidando de maneira inevitável com recursos das outras pessoas também, né? Como se as pessoas depositassem para ela um nível de confiança para ela poder lidar com os recursos do outro, né? Herança, testamentos, documentação, contratos, entre coisas nesse sentido. E a Lua na casa 5 também vai falar da questão dos filhos, da criatividade, né? Se essa pessoa tiver filho, ela vai ter um apego emocional maior do que deveria, embora ela também possa estar estimulando a questão da expansão, estimulando a questão do crescimento deles através de alguma filosofia, de algum ideal, né? Pode querer repassar essa questão das tradições para os próprios filhos, que não é uma coisa surpreendente, né? É uma coisa básica que basicamente todo pai gostaria de fazer com os próprios filhos, mas a questão dos filhos vai ter um impacto bem importante na personalidade dessa pessoa.
Descendente, meio do céu e regente do meio céu. O descendente vai estar no signo de Capricórnio, né? Aqui. E tem Vênus e Saturno no descendente, mostrando essa questão que os relacionamentos acabam assumindo um papel muito mais importante, pelo que dá para poder perceber em relação à personalidade dessa pessoa. Então ela realmente vai ter uma ênfase muito grande na questão dos relacionamentos, né? E como eu falei anteriormente, na questão do descendente da Lua e da Vênus em conjunção com Saturno, vai ser um nível de responsabilidade muito grande. E aí a gente vai precisar perceber se essa pessoa está assumindo responsabilidades que ela dá conta de assumir, ou se ela já está extrapolando aquilo que ela deveria fazer, né? Pode ter problemas de autoestima, então pode ter problemas de valorização, de não reconhecer o próprio valor, de não reconhecer aquilo que ela mesma faz, né? E pode ser uma pessoa que tem uma característica mais fria nos relacionamentos, né? Um amor que pode ser um pouco mais racional do que um amor puramente emotivo. E o meio do céu, aqui a gente tem em Touro, né? E o regente do meio céu, que é a Vênus, está na casa 7. Então, de maneira inevitável, essa pessoa, por ela ter as características muito fortes de responsabilidade, consequentemente, ela pode acabar utilizando essas características como forma de impulsionar a própria carreira, que é o que a casa 10 vai falar, a vida social. Então, pode ser uma pessoa que acabe formando parcerias com pessoas poderosas, porque Saturno também fala de pessoas que estão no nível de poder maior, né? Pessoas que têm ali um certo tipo de domínio, de controle, e pessoas que realmente levam a vida muito a sério e, consequentemente, acabam assumindo algum posto, algum cargo de liderança nesse sentido. Então, consequentemente, essa pessoa vai estar utilizando essas características. Bom, esse é o tema do vídeo, especificamente. É um vídeo muito técnico, com vários jargões astrológicos, tá? É um vídeo para realmente quem quer saber como que funciona a interpretação de um mapa astral, coisas que você precisa considerar. Quem está em dúvida, como eu falei, vai no curso gratuito que está aqui no YouTube e assiste ele para poder tentar entender a astrologia com mais profundidade. Lá eu não vou estar falando especificamente de signo de planetas, eu vou estar falando de um conjunto das informações astrológicas para vocês poderem ter uma interpretação mais concisa, mais direta e mais objetiva. Tudo certo? É isso. Muito obrigado pela confiança. No mais, se precisarem fazer mapa astral, leitura de tarô, entre em contato. E aqui embaixo do vídeo tem o curso de astrologia para carreira, que é o curso onde você vai ter gráfico, planilha, mapeamento vocacional e vai aprender a utilizar o conhecimento dos astros para você poder desenvolver as características essenciais para o progresso da sua carreira. É isso, beijos e até mais.